Vamos falar sobre a Vamos mensagem lá. do Apocalipse, sobre esse tema tão legal, tão instigante e tão abençoador, né? Você sabe, Marco, que quando eu comecei a estudar Apocalipse, quando eu tive os meus primeiros contatos com Apocalipse, eu morria de medo desse tema. Já falei Sim, várias mas vezes. Mas isso daí, ô Leclerc, é um pouco do que eu estava falando aqui na introdução. Não é só você, não. Eu conheço muita gente que até hoje. Cara, eu dei aula no seminário há muito tempo, né? E às vezes a gente Aham. falava eu já tive que dar aula sobre as correntes, né, da interpretação das últimas coisas e tal. E a gente ia falar alguma coisa sobre pré-milenismo, pós-milenismo, e explicava algumas lentes, algumas semelhanças, etc, né? Quando você isso antes da gente adentrar o contexto bíblico mesmo, né? Era mais para que a gente pudesse oferecer uma lente para que as pessoas pudessem captar o que a Pressuposto, teologia né? nos ensina. Ponto de partida, Nossa, cara. exatamente. Era O pessoal começar essa pira, né? aula no dia seguinte, diversos e-mails na reitoria, e-mails para mim, esse tema ele mexeu com o meu coração, e não sei o quê. E aí teve gente, Leclerc, e isso é bem interessante que você estava falando sobre o medo. Teve gente que já chegou em épocas de seminário bíblico a pedir para, se possível, não ter essa disciplina, porque achava que o Apocalipse não era para se dar essa ênfase que nós estávamos dando dentro de um seminário. Acredito. Daí você vê o nível do misticismo que há dentro das pessoas, porque no fim das contas, se está no mesmo cânon bíblico, se é o Senhor que está nos falando aqui, é óbvio que faz parte da leitura bíblica necessária para a nossa caminhada. Isso é óbvio, né? Verdade, verdade. Eu até Eu, a Marilda que está aqui, o seu Roberto, a Sheila, que são da Verdade e Graça, são testemunhos. Já falei várias vezes na igreja que, sim, quando eu era menino, nós éramos uma igreja tradicional e antigamente as igrejas tradicionais tinham os cultos de membro, que eram cultos sim, fechados, né? O cara sim. entrava na igreja, porta fechada, você tinha que mostrar carteira de membro para poder entrar, né? E na igreja onde era chamada de culto de doutrina. Toda vez que tinha ceia e chovia, era o dia que eu mais tinha medo na minha vida. Era dia de ceia com chuva. E relâmpago, trovoada, e o cara pregando sobre Apocalipse, fim do mundo, anticristo. E eu me lembro de um filme que rodou as igrejas aqui nos anos 80, no Rio de Janeiro, não sei se foi em São Paulo também. Deixados para trás. Deixado para trás depois, mas antes de Deixado para trás tinha um que era o filme sobre o inferno. Eita, rapaz, não, esse já não é da minha época, então. Cara, isso não rodou para mostrar o inferno. E era um filme de terror, né? Filme de terror. Sim. Deixado para trás é mais recente, né? Do Tim LaHaye. Sim. E é mais hollywoodiano também, né? Mais hollywoodiano. Falamos muito sobre o Tim LaHaye. Mas antes do Tim LaHaye virar essa celebridade, tinha um filme que rodava, que era o Inferno. E o filme era brabo, cara. E como os crentes gostam desse negócio de inferno, de morte, de julgamento, de juízo. Nossa, demais. Não. Demais. Isso gerou, obviamente, né? Até a Marilda botou aqui, ó, medo desse livro. Ela colocou aqui no comentário, vou botar aqui para todo mundo ver, ó, medo desse livro. É isso mesmo, as pessoas têm medo de falar de Apocalipse. Só um pequeno parênteses aí, Leclerc, que eu me lembrei. Eu nunca me esqueci, que acho que uns 20 anos atrás, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre a história dos morávios, um povo que fez parte da história da Igreja de Cristo, né? E me lembrei de eu sempre carreguei isso comigo porque isso me marcou muito, principalmente quando eu ia lecionar o Apocalipse, né? Que um dos líderes dos morávios dizia o seguinte, né, que o trabalho, né, dos mestres da palavra de Deus era justamente se esforçar, compreender, dominar o assunto, para que até mesmo um simples camponês que não sabe nem segurar uma colher direito para se alimentar tenha condições de compreender a mensagem da Bíblia inteira, incluindo o Apocalipse. Então, eu carrego comigo isso até hoje, cara. Na verdade, acho que a nossa proposta é essa mesma aqui, de trazer com mais simplicidade, sem ser reducionista, né, sem desmerecer o tema, mas com uma coisa objetiva e simples, para que as pessoas tirem esse medo, né, que nem o medo desse livro. Eu sei que é brincadeira, mas tem gente que tem medo, né, enfim. E para a gente começar, né, o Marcão, rompendo aí essa pecha do misticismo, né,
Eu quero aqui aproveitar esse início e indicar para você que está nos assistindo as aulas aqui, uma série de livros importantes, livros já consagrados, né? Poderíamos eu e o Marco aqui indicar mais uns 20, mas acho que 11 tá bom. Não, mas eu já quero começar falando que os dois primeiros aí, a Escatologia do Novo Testamento e o livro do Apocalipse do George Eldon Ladd são uma das melhores literaturas que vocês podem ler sobre esse tema. Primeiro que o Dr. Russell Shedd, eu tive o prazer de conhecê-lo, inclusive, enquanto ele estava vivo. Ele era uma pessoa que eu achava que ele era muito claro nos ensinos dele. Não tinha muito... isso aqui, assim, né? E o George Eldon... era muito bom. Esse livro aí é excelente. E o George Eldon Ladd, que é o que está o segundo aqui, ele tem muitos livros bem interessantes acerca da teologia das últimas coisas, escatologia, né, Apocalipse, enfim. Eu não vou dizer que concordo com 100% de tudo que ele diz, mas grande parte eu acho que faz bastante sentido para nós. Então, a sua fala é muito boa, a sua fala é muito boa. Por quê? Porque nós aqui, eu e o Marco, e o Davi, e o Luiz, e o Hélio, nós não concordamos com tudo, né? O nosso pressuposto é a Bíblia. Exato. Mas esses autores, eles têm muito para nos ensinar. Então, não há como você estudar Apocalipse sem primeiro passar por eles, porque esses caras já tiveram um trabalho gigantesco que foi baseado o Wayne Gruden mesmo. Anteriores, né? Eles já trazem para você um processo todo mastigadinho. Então, para que você vai inventar a roda, meu chefe? É uma coisa que eu sempre falo no seminário. Eu me lembro que na igreja de onde eu vim antes, o pessoal dizia assim, vamos escrever uma revista, né? Vamos fazer uma revista para a escola. Irmãos, para que inventar a roda? Você já tem 1 bilhão de livros publicados. E olha, eu me lembro muito, Leclerc, que na minha época de formação teológica, eu vivi aí uns dois paradoxos bem pesados assim, né, pelo seu estilo literário, né? Mas, por exemplo, a teologia sistemática aí do Wayne Gruden foi meu livro de cabeceira junto com a teologia do Berkhoff durante muito tempo. Então você imagina, né, que eu lançou uma teologia dele mais completa ainda, aumentou, foi gigantesca. Exaustiva, né? Mais exaustiva. Capítulos mais exaustiva. Quando eu lecionava no seminário, a disciplina de teologia sistemática, eu ia muito em cima do Berkhoff, que eu achava que era um material bem bruto para ser processado, né? Mas na época da minha formação, da minha transformação de conhecimento, né? Eu estudava o Berkhoff e aí eu ia tirar as dúvidas no Wayne Gruden. Maravilhoso, cara. É uma escola excelente, entendeu? Então, você poderia perguntar para nós assim, qual o melhor livro para a gente começar estudando? Todos são ótimos. Livro é gosto, né, meu chefe? Você tem que se identificar com o autor, com a linguagem do autor. Então você tem aqui autores de várias denominações diferentes, de várias linhas teológicas diferentes, catológicas diferentes. E a grande sacada é que na teologia, no estudo bíblico, é que a gente precisa concordar naquilo que é essencial, naquilo que envolve Cristo, a mensagem de Cristo. Então, se nós todos concordamos nos aspectos cristocêntricos da doutrina, da teologia, o restante haverá, com certeza, né, algum tipo de controvérsia, como havia na própria Bíblia, entre Pedro, entre Paulo, entre os apóstolos, entre os discípulos, como há na história da teologia, mas nós precisamos estudar. A mensagem principal dessa aula introdutória é que não adianta você achar que vai orar de madrugada no monte, no vale, vai para o culto da revelação, vai chegar lá, 7 semanas, 49 semanas, não vai, meu chefe. Isso aqui Apocalipse é um livro para você ler, como a própria Bíblia, a vida inteira. Eu quero destacar aqui, já que o Marcão destacou 2, eu quero destacar o livro que eu mais gosto, que é esse aqui, do Millard Erickson, que também esteve no Brasil recentemente. O cara é um gênio e ele é bom porque ele tem uma boa linguagem e ele define para nós as principais linhas de interpretação escatológica, que é um assunto que a gente vai trabalhar lá na frente. Então você já pode ir adiantando, né? Vai dando uma estudadinha que vai te facilitar, não é verdade? Pronto, mas tem aí o Gruden, como foi citado, o Ladd, que é um cara que
definiu pressupostos importantes para o estudo escatológico. Né? Sem dúvida. O próprio Craig Keener, para quem não conhece lá, o último autor, o Craig Keener é o considerado por muitos o maior teólogo pentecostal do mundo até hoje. Esteve no Brasil também recentemente. Então nós temos aí todas as linhas, todas as perspectivas e boa literatura, beleza? Então fica a dica, fica a dica. Para você que achou que ia chegar aqui e receber uma revelação, você recebeu foi uma lista de livros. Uma lista e é importante, né, Leclerc? Só só fortalecer mais um conceito, né? Não adianta você querer dominar um assunto sem você dedicar tempo a ele. Então, por isso que a gente está sugerindo uma bibliografia bastante extensa e tem muito mais que você pode ler. Mas assim, tenha paciência no processo de ler, compreender, né, criticar, massificar a informação e depois você formar uma opinião. E certamente o livro do Apocalipse não é como a maioria dos teólogos que são formados aí na faculdade de Facebook de teologia, que pegam um texto lá, copia e cola e sai praguejando coisas. Não é. Como a grande maioria não é. Né? Então, se dê o trabalho, né, de ler, de compreender, de buscar, porque isso vai ser muito bom para a tua fé. É a tua fé que será fortalecida com isso, né? É isso aí. Hoje nós vamos começar, eu e o Marco aqui, a dar para você alguns pressupostos, né, premissas, fundamentos, para você partir desse ponto, você começar a estudar, porque, como o Marco já falou no início da aula, tem gente que começa estudando partindo do pressuposto que o Apocalipse é o livro da desgraça, né? Isso. Tem outro que parte do pressuposto que o Apocalipse é o livro, né, do terror, o livro do fim do mundo. Você vai descobrir aqui na nossa aula que a Bíblia nunca falou de fim do mundo, né? Não tem nada na Bíblia que fale de fim do mundo. Não tem fim do mundo, não existe essa expressão. Mas as pessoas partem. Há outros que partem do pressuposto, da premissa, que Apocalipse é o livro do anticristo, né? Inclusive só é citado... Não é sobre ele a história, né? Não é sobre o anticristo, nem sobre o diabo, nada disso. Então... de onde vamos partir? Vamos partir de alguns pontos. A Marilda já deu até aqui o spoiler, né? Primeiro, Apocalipse é um livro de esperança. Por que é um livro de esperança? Por causa do momento em que ele foi escrito. Falaremos bastante sobre o contexto em seguida, né, em aulas que virão para frente, mas o que você pode saber de cara é que a igreja cristã, os cristãos do primeiro século, estavam sendo massacrados pelo Império Romano, né? Um massacre, um rolo compressor, né? Nas arenas, nas fogueiras, em todos os sentidos, e a prisão de João, né? Provavelmente o último apóstolo que andou com Jesus vivo, né? O grande João, né? A prisão de João é como se fosse a cereja no bolo romano, né? Os caras... na verdade, a ideia aí, né, Leclerc, era isolar João. Era deixar João longe de qualquer tipo de contato com muitas pessoas para que a mensagem não propagasse, né, para que o evangelho não fosse difundido. A verdade é que o Império Romano percebeu a força que o evangelho tinha nesse sentido de mensagem, contextos, milagres de Jesus, etc. Então a intenção era deixar o João isolado numa ilha. Isso historicamente é uma coisa que aconteceu até não muito tempo. Foi muito comum ao longo da história da humanidade, de quando você queria diminuir os efeitos de alguém que estava preso, você isolar ele numa ilha presídio, alguma coisa desse tipo, né? Oi? Assim, imagina os cristãos, né, sofrendo, sendo massacrados, perseguidos, e chega a notícia, pegaram o João. Acabou, né? Sim. O João é o Obi-Wan Kenobi da igreja protestante do primeiro século, né? Ele é o cara. Ele é o cara, né? Ele é o herói, né? É o Homem de Ferro. Pô, pegaram ele, e agora? Só que, para a surpresa, né, do Império Romano, né, preso, parecido com o que aconteceu com Paulo, né? Da mesma forma, Paulo preso teve seu momento de maior produção teológica. Ele nunca foi tão produtivo, nunca foi tão eficaz, nunca foi tão usado por Deus no momento em que foi preso. A mesma coisa acontece com o João, que é onde ele tem uma revelação. E quando eu dou o curso de Apocalipse aqui no Betel brasileiro, eu sempre digo que Apocalipse é o spoiler de Deus. Ele dá o final da história. E aí, esse livro, então,
ele traz o resgate da esperança, né? O livro que vai dizer que o Cordeiro de Deus prevalecerá, que no final, né, Deus fará tudo novo, tudo ser renovado, né, o triunfo do bem, né, o triunfo da virtude, o triunfo do poder divino, o plano redentor deu certo, funciona, tal. Então é um livro de esperança. Então você que vai para a igreja e fica naqueles cultos, o cara gritando no microfone, dizendo que Satanás vem aí, o pessoal pega o microfone e começa a cantar, né? Satanás vem aí! Satanás vai te pegar! Você está preparado? Você está preparado? Né? Já falei aqui que a palavra que eu mais ouvia na igreja era cuidado. Cuidado, cuidado! E eu estava aqui dando uma folhada aqui, né, Leclerc? Você vê como o tempo e a maturidade da vida nos ajuda a começar a leitura do Apocalipse, que eu espero que todos que estão acompanhando aqui também façam isso. Você começa a ler o livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1, né? Veja o que diz o texto, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, você imagina, João preso lá na ilha, de repente começa uma leitura dizendo o seguinte, uma revelação que o próprio Senhor Jesus Cristo dá para mostrar aos seus servos um cuidado com a igreja que estava sendo perseguida naquele período. Quer dizer, já começa a primeira parte do livro dizendo e mostrando, né, a preocupação e as ricas consolações do Senhor Jesus para aquela igreja que estava sendo perseguida. Então, quando você começa a fazer a leitura mais maduro, né, assim por dizer, você começa a enxergar que aqui há um cuidado da parte do Senhor muito grande com a igreja. E concordo, eu vou dizer que quando você está com aquela cabeça já pré-estabelecida, né, dizendo que é um livro da desgraça, você lê esse versículo aqui, você já acha que é uma ameaça, né? Ó, você vai ver o que... Cara, calma, né? Eu sempre digo isso, leia com calma, mas é maravilhoso você começar a ver o que o Leclerc falou. Talvez no pior momento da perseguição da igreja, e talvez até intimamente de João, né, Leclerc? Aí é uma conjectura nossa. Imagina João no fim da vida, indo para um exílio, preso, de repente o Senhor... Exato, de repente o cara fala, vou me entregar à morte porque já não sou mais produtivo, aí o Senhor se encarrega de deixar ele uma mensagem de esperança. Isso deve ser uma experiência maravilhosa. Né? Exatamente, até porque já sabemos, né, o dito pelo próprio Senhor Jesus, né, na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Exatamente nos momentos de fraqueza, de Sansão, de Davi, de Moisés, de Paulo, agora de João, que algo extraordinário acontece, que obviamente o cara na fraqueza não tem como produzir nada mesmo, né? Seja lá o que for, vem de Deus. Isso é importante, o que você colocou, a questão do olhar. É isso que a gente quer abordar bastante na aula, a maneira como você enxerga o texto. Essa coisa da ameaça, né? Até eu já falei aqui na Verdade de Graça que os crentes, muitos crentes, sentem mais prazer na condenação do ímpio do que na própria salvação. Eu fico mais feliz em saber que vai todo mundo para o inferno do que esse é salvo. É mais regozijo. É um tipo de teologia que respira, né, como Paulo, antes de ser Paulo, né, respira ameaça. Né, a síndrome do sabor de mel, né? A mão do Senhor vai pesar. Não o peso, né? O fim do mundo, né? A síndrome do sabor de mel, né? Minha vitória tem sabor de mel e eu quero que você vá para o inferno porque eu vou para o céu. É mais ou menos isso, né? Inferno, né? Caminhando, eu vou para cá. Se você não vai, não impeça eu ir. Sai da frente. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Já viu aqueles adesivos de carro? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Direto. Ontem eu vi um carro desse aqui perto de casa. Ontem eu vi um negócio desse. Deus sem você, Deus. Você sem Deus não é nada. Deus não é nada. Tudo no amor. É muito amor. É muito amor. Bom, cara. Mas é isso que você falou. Apocalipse é um livro de esperança. É um livro sobre Jesus. Foi muito bom você ter lido esse pedacinho, porque é um livro que começa com Jesus falando e termina com Jesus falando, né? Então é uma mensagem
é a primeira vez, na verdade, que Jesus fala diretamente depois do seu ministério, né? E depois nunca mais falou tão diretamente. Exatamente. Então deixou a sua mensagem ali clara com relação ao porvir, né? Além disso, é um livro de revelação. Então, se é um livro de revelação, o que nós tiramos daí? Que é um livro que vem diretamente da parte de Deus, né? Então, quando nós estudamos a Bíblia e falamos sobre revelação, preste atenção no que eu vou te dizer agora, hein? Você aí que é profeta, pseudo-profeta, aprendiz de profeta, aprendiz de feiticeiro, você que gosta de ver, de ouvir, de sentir, de perceber. Olha só, revelação na Bíblia é o que Deus fala, não é o que você sente, nem o que você vê. Revelação na Bíblia é o texto. Uma vez que o texto está escrito, já está revelado. Acabou. Eu já dei um spoiler aqui bacana, né? Exatamente. Sim. Então, para nós que somos cristãos, e que somos cristãos evangélicos protestantes, cristãos evangélicos protestantes que conhecemos os textos, para nós a Bíblia ela é luz. Então, quando nós estudamos, usamos os livros, oramos, pensamos, a palavra de Deus nos ilumina. Acontece a iluminação. Agora, a revelação, no sentido do oculto, do misterioso, daquilo que não se sabe, daquilo que não se conta, do manto, da corda, do fio que desce, do rolo que abre, isso não tem mais, porque já está revelado. Exatamente. É igual o texto de Colossenses. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, agora foi manifesto. Cristo em nós, esperança da glória. Então, havia um mistério com relação ao futuro, com relação ao destino da igreja, com relação ao destino da humanidade, com relação ao pecado. Havia um mistério. Uma vez que foi revelado, não tem mais mistério. Acabou o mistério. Mas e o estilo do texto? O estilo do texto é outra conversa. Falaremos sobre isso em outro momento, porque tem aula pra caramba. Mas é importante você partir desse pressuposto, que a revelação é o próprio texto que está entregue, que está por isso que quando alguém disser para você assim, né, você que está assistindo, né, eu acredito que às vezes alguém que não conheça tanto, né, do evangelho pode chegar, mas e o cara lá que é supostamente usado por Deus está dizendo que ele está tendo uma revelação e ele está dizendo que Deus está falando tal coisa para ele. Você tome cuidado. Por quê? Porque a única certeza que nós temos que Deus está falando é o que está na palavra. O fato do cara gritar, berrar, espernear, dar uma cambalhota mortal, isso não é em si mesmo nenhuma verificação e nenhuma validação que é Deus que esteja falando através dele. Então não se impressione com malabarismos. E assim, outro cuidado, né? Esse é o primeiro, né? O fato do cara gritar alto não valida que é Deus que está falando com ele. Segundo, se o que ele está dizendo não tem respaldo bíblico, e essa é a importância de você conhecer a Bíblia, é para rejeitar uma patifaria dessa, né? Então tome muito cuidado. Muitos que falam que Deus está falando, Deus está me dizendo, se não está na Bíblia, não é Deus que está falando. Pode ser o coração dele, pode ser a cabeça dele, pode ser até o diabo que esteja falando e ele está falando que é Deus, né? Mas não é. Então tome cuidado com isso. Será que esse último ano de 2022, né, Cico? Estamos aqui fazendo essa aula aqui no janeiro de 2023. Será que esse último ano, aqui no Brasil, de eleições, né, de milhares e milhares de profecias e revelações, será que isso não foi suficiente para que você perceba? Não foi. Não foi. Ontem eu tenho uns amigos meus que sabem que eu não gosto dessas coisas, né? Mas aí, pra me zoar, pra gente rir, né? Eles me mandam. Ontem, cara, mandaram pra mim uma live aí de um cara aí, que misericórdia. O cara sentado no Instagram, falando um monte de besteira. É porque Deus tá me falando aqui, ó, no meu ouvido, que não sei o que, entendeu? Então não adianta. Esse tipo de. Eu já falei isso em outras aulas, né? Esse tipo de mandinga, Leclerc, tá incrustado na alma da maioria dos brasileiros. Não adianta. O pessoal curte. Exatamente. O pessoal gosta. Isso, né? Teologia estrutural. Vamos lançar uma linha de estudo, Marcos, sobre teologia estrutural. Importante. Então isso está na alma do brasileiro.
né? A Lia botou aqui, ó, os pentecas enlouquecem. Quero dizer para você, Lia, que não é só penteca que enlouquece, não, tá? Penteca, reformado, não reformado, ortodoxo, todo mundo pira com Apocalipse, tá? Porque a gente sempre tem a tendência de culpar, né? Culpar os pentecostais. Eu vim de uma linha pentecostal, o Marco também já tem um pezinho lá, né? Também já passou por lá. Então a galera fala essas coisas, mas assim, quando se fala de Apocalipse, sim, e quando se fala também de revelação, pode ser a linha teológica que for. Se o cara falar assim, ó, Deus está me falando, você fica abalado. Todo mundo fica. Todo mundo dá uma tremida, pode ter uma teologia super sólida, né? E aí fica aqui o aviso do seu Roberto, né, citando Gálatas 1, versículo 8, né, que é um texto clássico do Novo Testamento. Ainda que um anjo do céu, não é isso, Marcão? É isso aí. Um anjo do céu anuncie outro evangelho e seja anátema, maldito, né? Porque é o que as pessoas acabam fazendo. Então, já serve esse primeiro capítulo, inclusive o nome do livro é Revelation, né? Revelação. Sim. Se pegar uma Bíblia em inglês, está lá. As revelações, né? Enfim. E o que o livro revela, então? Você perguntaria, mas o que o livro revela, então, irmão? Ele revela o oculto, né? A vitória de Jesus, meu irmão, que é o que a igreja primitiva precisava ouvir, e é o que você precisa ouvir. Você que ficou frustrado com as eleições, você que ficou acampado na porta do não sei de onde, você que ficou esperando. Cristo vencerá. Movimento messiânico, né? As pessoas puseram na política uma esperança messiânica em algumas coisas, né? Você que achou que a Covid ia acabar com o mundo, né? Que não ia sobrar ninguém. É isso, né, cara? Teve gente que teve a suposta revelação, né? Que a Covid era o juízo de Deus. Não é? Né, a ira de Deus ali se manifestando, inclusive a ira, usando a Bíblia, né? Dizendo que a ira que continha nos textos do Apocalipse. Você lembra, Marcão, do bug do milênio? Lembro. Opa! Lembra do bug do milênio? Todos os computadores iam entrar em colapso do último minuto de 1999. Sim. Né? Como disse Nostradamus, o grande profeta, de 1000 passarás. Foi mesmo. Então, o livro enfim, né? Cara, é isso. Não, assim, a gente ri assim, mas dá uma tristeza, porque eu também sei que tem muita gente sincera que acreditava nessas coisas, né? Então, é isso que faz a falta da pessoa conhecer minimamente a fé que ela diz que professa, porque, cara, se você se diz cristão, o mínimo que você tem que fazer é conhecer a Bíblia. É entender o posicionamento bíblico, é entender o que de fato, né? Não o que estão falando, mas o que a Bíblia está dizendo. Claro, buscar uma leitura para te ajudar, tudo, mas fica com a Bíblia, né? A verdadeira revelação, né, Leclerc? Vamos pegar essa frase aí, vamos pensar no contexto. O que estava acontecendo no contexto em que o livro foi escrito? Massacre do Império Romano, poder enorme do imperador, do culto ao imperador, das outras religiões. As outras religiões que eram pagãs, que a maioria dessas religiões nem existe mais, né, no nosso contexto atual, eram poderosíssimas, templos suntuosos, dezenas, centenas, milhares de sacerdotes, e os cristãos morrendo. Qual é a impressão que você tem? O cristianismo vai acabar. As religiões prevaleceram. O Império Romano venceu. O mal venceu. Qual é o propósito do livro? Mostrar a vitória de Jesus. Então, fazendo agora uma aplicação prática para o nosso tempo, né? Dando já os pontos para a pregação de hoje à noite, para quem estiver assistindo, né? Fazendo uma aplicação prática, olhando para as circunstâncias do nosso tempo, não importa quem venceu a eleição, quem perdeu, circunstância econômica, problema no Ocidente, no Oriente, guerra, isso, aquilo, Cristo vencerá. É isso. Esse é o propósito do livro. Então, cada vez que você for ler o livro, folheia para lembrar assim, não, a Bíblia está me dizendo aqui que no final, aconteça o que acontecer, Cristo vencerá. Que foi mais ou menos o que Nabucodonosor viu na estátua, né, a famosa estátua de Nabucodonosor, quando ele vê lá o
a pedra, né, o rolo compressor do cristianismo derrubando o poder dos impérios, né, dos reinos, enfim. Falaremos sobre isso também num outro momento. Mas o que você precisa saber quando lê Apocalipse é que isso que Cristo está dizendo. Que tudo pertence a Ele, que Ele é o Senhor de tudo. Não se preocupe. E Ele mostra no final do livro o que vem no fim. Né? É isso aí. Como será o fim para o que crer. Né? Para aquele que crê. Então esse é o propósito do livro. Mostrar a vitória de Jesus e, obviamente, com isso, gerar encorajamento. Então, se você busca encorajamento na política, você vai acabar arrasado, né, cara? Se o teu encorajamento... Pior, Leclerc, eu acho que é bom um esclarecimento, né? Eu acho que vale o esclarecimento. Aqui nós não estamos ensinando você a ser isentão, não é esse o ponto, né? Porque é capaz que alguém diga que nós somos isentões em relação a um posicionamento político. Não é isso que a gente está discutindo aqui. É claro que a gente olhou o cenário, muitas pessoas concordaram, outras não concordaram. Eu tenho a minha posição, o Leclerc tem a posição dele também, mas acima destas questões, que acho que esse é o ponto mais importante, acima dessas questões, se há algo de muito precioso que esse ano de 22 deveria nos ter ensinado, é isso, que nós não deveríamos colocar tanto assim a nossa esperança em homens. Essa é a primeira. O pessoal que eu tenho lá no grupo do Evangelho Negocial, eu falei isso daí, e falei, isso é a prova viva que nós não podemos ter esperanças surreais nos sistemas mundanos, e que nós devemos sempre, claro, eu sou favorável a pessoa ter opinião engajada, eu acho que é importante para o conhecimento da pessoa, para o cidadão, ter uma opinião política formada, eu acho extremamente relevante. Mas, acima destas questões, nós como cristãos não podemos esquecer que o Senhor reina. Exatamente. E a mensagem do Apocalipse é justamente sobre essas questões. É justamente sobre o fato de que, para nós que somos cristãos, deveria ser, né, mais relevante para nós pensarmos que nada do que está acontecendo, até a situação mais catastrófica possível, não está debaixo do controle do Senhor Jesus. E isso já deveria trazer um consolo gigantesco para o nosso coração. Né? Pois é. Cara, assim, já falamos sobre isso, eu, você, Davi, Luiz, em vários vídeos diferentes. Que a Bíblia é um livro sobre Deus. Vamos falar novamente sobre o ponto. A Bíblia é sobre Deus, não é sobre nós. Isso. É sobre Deus, é o plano de Deus. O plano de Deus, como ele começa, como ele é aplicado e como ele se realiza. Então, o que frustra o ser humano é achar que ele é o centro. Isso. Ele é o objetivo. Como se Deus se movesse por sua causa. Deus se move por si mesmo. Então, vamos pegar os exemplos bíblicos, né? Moisés tira o povo de Israel do Egito e toda aquela população, toda ela, tirando Josué e Caleb, toda aquela galera morre no deserto. É porque não era sobre eles, era sobre Deus. Então, aparentemente, há um fracasso. Mas há um fracasso se você enxergar sobre a perspectiva humana, mas o plano de Deus está rolando. Mesma coisa acontece no livro de Ruth. Por que Noemi sai de Belém? Porque tem fome, pô. Ela toma as melhores decisões possíveis. E as decisões dela, que aparentemente são decisões de salvação, de resgate, de livramento, levam para uma desgraça ainda maior. Porque não é sobre ela. É sobre Deus. É sobre o que Deus está fazendo. É sobre o que Deus quer realizar. Então não é sobre ela. E isso se repete com Sansão, com Davi, com os discípulos, o tempo todo, com Paulo, com João e conosco. Então, o encorajamento, ele só virá quando nós olharmos para o Senhor. E o problema todo, né, Marco, é que as nossas igrejas, agora vamos falar desse assunto que é delicado, elas ficaram antropocêntricas, né? Elas se distanciaram da Escritura, elas quase sempre falam o que as pessoas querem ouvir, enche o ego do homem, né, de prazer, né, é por sua causa, é o que Deus tem para você. Aí, obviamente, né, não acontece. Não acontece. Então, o livro vem para gerar encorajamento e para dar um choque de realidade. E o choque de realidade é esse aqui.
É esse que você teve agora em 2022 e vai ter em outras épocas da vida, né? Como Sim, diz o vai texto ter do outras épocas da vida. planos, né? Mas a palavra final é do Senhor, né, meu irmão? Não adianta. É isso aí. Agora, o que nós não devemos fazer quando estudamos o Apocalipse? O que não devemos fazer? Nunca. Vamos dar as dicas aí, dicas importantes. Primeira coisa que você nunca deve fazer quando estudar o Apocalipse: ler o livro como se estivesse procurando acontecimentos proféticos, né? Um mapa profético. Né? Como se fosse um tarô, né? Tem gente que usa o Apocalipse igual um tarô, né, cara? O cara pega o livro, abre aqui, Búzios, né? Faz um chacoalho e joga assim e se dane, né? Isso é importantíssimo. Geralmente é depois que acontece, né? Nunca é antes. Aí nós torres gêmeas. O pessoal acha no livro lá, torre. Não, exatamente. Cara, eu me lembro, velho, de gente falando pra mim assim que o Barack Obama, ele era um dos anticristos, porque era aquela tentativa de associar, né, o texto com aquele que se faria o grande benfeitor da humanidade, e não sei o que. Eu falava, vocês estão tudo doido, para com isso aí. O pessoal quer tentar entender. É muito complicado, mas assim, ao mesmo tempo que a gente dá risada, dá muita tristeza, né? Porque tem a ver com isso daí. O pessoal pega o livro e tenta fazer um mapa profético, né, do fim do mundo, que não está na Bíblia, mas eles tentam achar o fim do mundo através do mapa, né? Suposto mapa do Apocalipse. Né? Você que está estudando, você se prepare que eu vou fazer uma aula aqui com o Marco, com o Davi, com o Luiz, com quem for. Vamos fazer uma aula só para mostrar para você uma dezena de revelações, de profetadas, de coisas que foram ditas nas últimas décadas sobre o mundo, sobre o anticristo, tudo baseado em Apocalipse, que não deu em nada, né? Tinha um camarada chamado Vim Malgo, ele tinha um ministério na Europa chamado Chamada da Meia-Noite, onde ele só fazia previsões, assim, nada, absolutamente nada do que ele previa acontecer. Zero. O anticristo já foi o JFK, porque levou um tiro na cabeça, né? Teve uma galera que falou que era o Macron também, enfim. Essas são as recentes, né? Mas tem as clássicas, né? João Paulo II, inclusive tem uma câmera em cima do túmulo, né, de João Paulo II, 24 horas esperando ele ressuscitar. João Paulo II, como é que é o nome daquele da União Soviética? Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Tinha uma mancha na testa. Lembra? Ele tinha uma mancha na testa. Era. A marca da besta. Esse do Gorbachev eu já lembro dele, verdade. E aí o pessoal fica tentando mapear, né? Eu me lembro que o próprio Vim Malgo lançou um livro nos anos 80, anos 90, chamado A Marca da Besta, que era o código de barra. Quando o código de barra... É verdade. Lembra? Que diz que toda a matriz do código de barra era o 666, né? Todo código de barra tem uma matriz de número 666, isso era a marca da besta. E aí, eu me lembro dessa doideira, inclusive, que era igrejas, né? Falando que os evangélicos não deveriam comprar nada que tivesse código de barra. Imagina que surreal isso, né? É um absurdo. Surreal, né? Cara. Surreal. Como se no passado, né? Não tivesse acontecido nenhum tipo de controle, né? É só no nosso campo que tem controle. Isso, é um mapa profético. O cara fica ali tentando entender, né? Quem é Barack Obama, quem é o Macron, o Neymar, o Gorbachev, né? O Gorbachev. A Anitta é o anticristo. O Putin é o anticristo agora, né? O Putin, aquele cara da Líbia, como é que é o nome dele? É Gaddafi? Era Gaddafi. Né? Gaddafi foi o cara do anticristo. O Morre Cerulo, lembra do Cerulo? Lembro. Ele tá vivo ainda? Não, já partiu. Que Deus o tenha em bom lugar. Eu não sei não. Bom, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu lembro do Cerulo, eu lembro que ele veio vender a Bíblia de 1000 conto lá com Malafaia, né? Mas muito antes dessa parceria, ele lançou um livro, né, falando sobre a China, né? A China como não tem nada mais capitalista hoje do que a China comunista, né? Então você tem muitos mapas proféticos. O Vim Malgo,
gosto do Wimmalgo, vou falar muito do Wimmalgo. O Wimmalgo lançou um livro dizendo o seguinte, que a Alemanha Oriental, aquele muro, né, o Muro de Berlim, a Alemanha Oriental seria a casa do anticristo. Cara, nem tem mais Alemanha Oriental. Nem existe mais Alemanha Oriental. Derrubaram a casa do anticristo lá, então. Então, se você estiver lendo o Apocalipse, ou na sua comunidade, procurando pistas proféticas sobre o futuro, você vai se arrebentar, cara. Você vai ficar aí só... inclusive, nós sabemos que a origem do adventismo do sétimo dia, não é? Que não é uma igreja evangélica, né, para você ficar chocado, você que ama o Prisma, né? Isso. O adventismo surgiu por causa disso, por causa da previsão da volta de Jesus, o advento da volta de Jesus. E o cara errou, aí depois marcou outra data, e o cara errou, e continua. Então, assim, toda previsão profética normalmente se arrebenta, né? Normalmente se arrebenta. A própria Covid, né? Nenhum dos profetas da sua igreja, seus pastores, líderes, homens e mulheres de oração, que estão assim ninguém com previu. Deus, né? Pô, cara, senta do lado de Deus, come com Deus, Deus anda no carro do cara o tempo todo, fala no ouvido do cara, anjos e mais anjos, ninguém falou nada, ninguém previu, cara. Não, e depois da Covid, né? Porque os caras são os arautos da cura, né? Vem aqui que você vai receber o seu milagre. Eu achei no mínimo estranho que muitos curandeiros, pajés evangélicos, não foram para os hospitais curar as pessoas de Covid, né? Quer dizer que então são ruins, são pessoas maldosas, né? Deixaram morrer, sei lá quantas pessoas por causa de Covid, enfim. E aí, o que mais me choca não é o fato dos caras falarem, né? O que mais me choca é você que está assistindo a aula não fazer reflexão. Isso é que mais me choca. Como diria Agostinho, agora para ser bem ortodoxo, né, bem teológico. Boa. Meia culpa, máxima culpa. Não vai fazer reflexão? Não vai parar para pensar, né, sobre, poxa, onde estão, né? Onde estão os profetas, os reveladores? Então, isso é um erro que você não deve cometer de forma alguma. E outra coisa que você também não deve fazer é ler o livro com obsessão escatológica. Sim. É ficar caçando. Eu preciso encontrar, eu preciso achar, eu preciso ver. Mapas, né? Os caras desenham mapas. Já viram mapas escatológicos? Aqueles mapas com a estátua deitada, né? O cara pega a estátua de Nabucodonosor, deita a estátua assim, e fica marcando cronologicamente as etapas dos reinos, dos tempos. Tem livros e livros com isso, né? Livros e... Nossa! De datas aproximadas, quando é que vai acontecer, e não sei o que. É horrível, horrível. É uma obsessão, né? O cara fica cego, né? Sim. E aí, pensando de uma forma muito bíblica, né? O Apocalipse, ele não contribui com instruções, né? Como se fosse um roteiro. Na verdade, fortalece a sua maneira de pensar, a sua imaginação, né? A sua mente. Coloca dentro de você imagens que sustentam a sua fé. Que imagens? Que imagens são essas narradas com tanta clareza do texto? A vitória do Cordeiro, né? Vi o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas agora está vivo. Ou então a outra narrativa de João. Vi a multidão dos santos, com as suas vestes brancas salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Vi o julgamento e a derrota do inferno, do diabo, da morte, dos seus anjos. Vi novos céus e nova terra. Então, assim, o texto, ele trabalha o tempo todo com imagens, não são fotos, não são vídeos, mas são narrativas de imagens que são colocadas ali para fortalecer o seu espírito, o seu coração, para que você creia, né? Você não viu, mas crê, porque a palavra de Deus é a verdade. Então você vai lendo ali, poxa, olha o que a Bíblia está narrando para mim. Então ele vai fortalecendo a sua mente. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre você encher o coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Né? A palavra de Deus renova. Fala, Marcão. Não, só pegando aqui o gancho do que você colocou aqui na referência da apresentação, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis,
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É a esperança, né? É o entendimento de que o que nós estamos fazendo, ainda que não vejamos resultados imediatos, né? Quando fazemos aí para o Senhor, esse trabalho não é em vão. Então tem tudo a ver com essa esperança que nos é colocada, enfim, com a certeza de coisas que a gente não viu, de fatos que ainda não aconteceram, mas que estão ali nutrindo a nossa fé, a certeza que Deus está revelando para nós coisas que vão acontecer, e que nós, na verdade, deveríamos colocar o foco, né, Leclerc, na esperança, e não em quando, em achar códigos mirabolantes para saber que data que isso vai acontecer, ou qual é o momento da história que isso vai acontecer. Na verdade, nosso foco deveria estar na esperança, porque quem está falando é Deus, e uma vez que Deus fala, a gente não deveria ter dúvidas que essas coisas vão acontecer no momento oportuno. Exatamente isso aí. A esperança, ela está fundamentada no que Deus disse, não no que eu acho ou que eu vi. Como diz Hebreus 1, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A esperança daquilo que não se vê. É isso. É muito claro esse texto. Posso até ler, se você quiser, Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Porque foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Então a fé, ela é baseada no que você não viu, mas no que você creu, no que Deus disse. Nas palavras que Deus disse. Né? Quando a gente estuda lá, por exemplo, Deus falou, exato, sobre o encontro de Moisés com Deus na sarça, a sarça, quando Moisés vê a sarça pegando fogo, não é só a sarça que pega fogo a sarça, pega fogo a mente de Moisés, né, o coração de Moisés, porque é Deus que está falando, não é o que ele viu, o que ele deixou de ver, é o que Deus diz. Então, a esperança, ela vai criando imagens em cima do que Deus está dizendo. Não importa o que se diz ao redor. Se você é cristão, se você nasceu de novo, se você crê na Bíblia, então você crê que haverá novos céus e nova terra. Você crê que o Cordeiro prevaleceu. Você crê que o inimigo será destruído. Então você cria imagens e o texto vai fortalecendo a sua mente com as imagens que Deus está te dando. Também não é uma coisa mística, né, de meditação, não estou vendo, não dá para ver nada, está escrito no texto. Está escrito, a revelação escrita, está assim. Né? Exatamente. Então, o que o Apocalipse faz? Ele prepara a sua imaginação, a sua mente, né, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora que vocês foram salvos, pensai nas coisas que são de cima. Olha quantos textos que falam sobre mente, né? Sim. Coloque o capacete da salvação. Cara, é impressionante como os textos vão falando sobre você encher a sua mente de coisas que te inspiram, né? Que te fortalecem. Para quê? Para levar a sério os perigos da tribulação. Então a tribulação é séria, a tentação é séria, o mal é sério, mas você pode resistir. E você resiste porque você é forte? Não, você resiste porque você olha para frente. Né? Você olha para aquilo que te dá esperança. Como disse Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual era a esperança que ele tinha? Que no final Deus ia continuar reinando. Pô. Mesmo que Israel morresse todo na Babilônia, Deus devia ter um plano, né? Um plano que Jeremias não sabia. Nunca sabe, né? A gente nunca sabe tudo, só sabe um pedaço. Quando nós estamos atravessando a história, Leclerc, eu consigo compreender isso, né? Nós, como seres humanos soberbos que nós somos, nós temos a tendência de querer antever ou prever os passos. E isso é um tapa no nosso ego, na nossa soberba, porque quando nós caminhamos com Deus, e isto deveria ser a única direção, né? Quando nós lemos o Apocalipse, Deus está dizendo que ele vai vencer. Deus está dizendo que ele vai reinar. Deus está dizendo que haverá um lugar para nós que somos salvos. E isto deveria ser o suficiente para caminharmos, discernir os tempos, estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, para ficarmos atentos. Não podemos ser enganados. São tempos difíceis, é claro. Não estou dizendo que são coisas fáceis, mas que acima destas questões, ao invés de nós criarmos os nossos dilemas paralelos, né? Será que
a tatuagem será que Jesus tem tatuagem na coxa? Será que vão marcar minha testa com 666, essas loucuras e tudo? O que nós deveríamos fazer era olhar para o fim das questões e pensar, é o Senhor que disse que Ele estará conosco até o fim. E isto é que deveria ser a nossa direção, né? O nosso oriente, no caso, né? Enfim. É isso, cara. É isso. O que você falou é o sumo, né, da nossa orientação durante toda a mensagem. O que importa é o fim. O que importa é o que Deus está dizendo que vai acontecer no fim. Que é o que ele fala com Moisés. Seja lá o momento que estamos, né? Exatamente. É o que ele fala com Moisés, é o que ele fala com Abraão, né? A famosa cena de Deus conversando com Abraão na praia, né? Conte os grãos de areia, você consegue? Ou as estrelas do céu, você consegue? Ou seja, você nunca terá a dimensão do que está acontecendo, do que eu estou fazendo, mas acredite em mim. É isso, acredite em mim, acredite no que eu estou dizendo. O problema é que nesse momento nosso, momento pós-iluminismo, né, pós-modernismo, pós-pandemia, o que você tem é uma consciência racional muito grande. Então a igreja evangélica ou ela é 100% mística, abandonou a escritura, ou ela é 100% racional e não acredita em absolutamente nada e passa a ter uma compreensão muito limitada da revelação bíblica. E é nesse sentido que a letra mata, quando você perde a esperança, quando você se apega apenas a questões racionais, e aí o cara começa a ensinar, por exemplo, na internet, que o Apocalipse, que a volta de Cristo, que o novo céu e a nova terra é um futuro utópico, né? Porque ele perdeu a fé. Nesse sentido, a letra mata. É resultado da consciência moderna, do tempo que a gente está vivendo, né? Agora, se você olhar para a Bíblia toda, né, Marcão? Boa parte da Bíblia é de textos poéticos. Sim. Boa parte da escritura é feita de metáforas. Sim. Então você quando estuda a Bíblia, você precisa compreender a questão histórica, você precisa estudar a questão geográfica, cultural, literária, mas assim tudo você precisa ter fé, pô. Você precisa crer. Você precisa crer. Se você não tiver fé... tinha um cara andando lá na fornalha, né? Exato. Que realmente Jesus andou tomar isso. Se você lê a Bíblia com essa crítica que o Leclerc fez aqui sobre meramente racionalizar a Bíblia, você vai reduzir a revelação de Deus a um mero livro, como muitos outros que existem por aí. Você vai colocar a Bíblia no mesmo patamar de qualquer outro livro, de qualquer autor que seja que te agrade, né? E você não dá a ela a verdadeira ótica que só o Evangelho pode colocar no coração do salvo, que é entender claramente que aqui, embora homens estavam ali inspirados escrevendo, o cerne da mensagem é Deus falando conosco. E isso dá uma cutucada muito grande dentro dos nossos paradigmas, porque assim, o que tem de gente atrás de revelação, né, de visagem, né, eu não falo nem que é visão, é visagem, né, revelamento, visagem, e a pessoa não escuta diretamente da fonte, que é o próprio Senhor, quando ela se recusa a ler a Bíblia com fé. Exatamente. Aí fica aí o nosso alerta para você que frequenta comunidades onde a Bíblia não é lida, onde a Bíblia não é estudada, sim, onde a Bíblia é subvertida, né? Que esse é o grande ponto, é o grande ataque maligno, né? A subversão da palavra, a mudança da escritura. Ou ela não é lida, ou alguém diz... Ou tem que ser atualizada, né? Tem que ser atualizada, né? Tem que ser colocada através de uma lente de uma teologia XYZ, né? Isso, que ela tem que ser branca, que ela tem que ser preta, que ela tem que ser azul, que ela tem que ser amarela. LGBTS. Não é? Que ela está ligada a algum tipo de perspectiva, né? O cara nega a inspiração do texto, e esse é o ataque satânico mais sutil. É sobre isso que a Bíblia ensina no livro de Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, né? Sobre a importância de você proteger a sua mente. E, obviamente, aí vem a dica agora, a dica já indo para o final da nossa aula. Se na sua comunidade não existe em momento nenhum a leitura do Apocalipse, se você não, em momento nenhum da sua jornada leu o Apocalipse, não há esperança, pô. É óbvio.
Porque todo o seu olhar vai virar um olhar sociológico, histórico, político, ideológico, né? Racional. Porque a Bíblia é transcendente, a fé é transcendente. Ela não está presa a essa realidade, né? Em momento nenhum. Então é isso que o inimigo ataca o tempo todo. E uma das grandes belezas do Apocalipse é mostrar Cristo de uma outra forma. Tem uma música do Ronquenoli. Lembra do Ronquenoli? Lembro. Gostava, hein? Gostava. Gostava, era bom, pô. Ronquenoli tem uma música muito legal que ele fala o seguinte, que Cristo veio, quando Cristo veio da primeira vez, ele veio como um bebezinho na manjedoura. Se você espera por isso, agora você está ferrado, porque agora ele vem sobre um cavalo montado, né, para vencer a guerra, para tomar posse. Então o livro é muito legal, a música é muito legal, porque ela fala sobre esse problema da limitação da mente, porque agora o Apocalipse está mostrando um Cristo diferente. Sim. O Cristo lá do Monte da Transfiguração, o Cristo que manda em tudo, não é aquele Cristo ali que morreu, crucificado, né? Que está ali com os discípulos, andando nas ruas com os pobres. Esse é uma outra perspectiva, e o Apocalipse está mostrando para você, peraí, cara, o Cristo que você crê é outro, você subverteu a sua fé, reduziu a sua perspectiva, ele é muito maior do que você imagina, né? Ele é muito maior do que o Império Romano. É muito maior do que esse imperador. Né? E muito maior do que um contexto político, meramente, né? Muito maior do que isso. Então, para a gente fechar, Marcão, a nossa primeira aula introdutória, olha que é só uma introdução, né? O que o Apocalipse nos revela? Você que curte revelação, chegou a hora. É agora. Estava esperando a aula inteira para ver a revelação. O que o Apocalipse nos revela? Primeiro, que Jesus tem o total controle da igreja. Legal, né, cara? A igreja muito bom. De Cristo, ok? Sim. Beleza? Ele fala sobre isso, né? Logo no primeiro capítulo, ele mostra para João candelabros e estrelas. E ele diz para João, os candelabros são as igrejas, as estrelas são os pastores. Depois ele diz, eu ando no meio dos candelabros e as estrelas estão nas minhas mãos. Pô, então é tudo nosso. Primeira coisa. Segunda coisa que o livro nos revela, que Jesus tem o total controle da história. Isso é para deixar você surtado, né? Você que achava que só um lado venceria. É a frustração o que eu falei, né, Leclerc? Não, nós estamos aqui atravessando a história com as nossas frustrações, os nossos paralelismos totais aqui que a gente tem, porém, acima dos nossos dilemas, das nossas indignações, a gente não pode perder de vista que o Senhor é o Senhor Jesus e ele tem o controle de absolutamente tudo, inclusive das injustiças que nós vemos aqui. Ele sabe o que está acontecendo, né? O Senhor tem o controle de tudo. E aí é que está talvez o grande desafio para nós como cristãos, aprender a lidar com esse nosso tempo, essa nossa realidade, né, essas nossas frustrações e dilemas, diante da verdade que o Senhor reina. Essa é o grande desafio para nós cristãos. A vida é um drama, né, cara? É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. A vida é um drama, e esse drama está debaixo do governo de Deus. A crise que você tem aí assistindo com o governo, com a política, com a realidade, é a mesma crise de Abacuque, é a mesma crise de Isaías, é a mesma crise de Jeremias, é a mesma crise de Jonas, que não concorda, discorda do que Deus decide, mas não importa, pode ficar discordando, não tem problema. Pode ficar. Olha, eu não quero ser aquele cara chato, né, Leclerc, mas é assim, eu falo para alguns amigos próximos que eu tenho, que por muitas vezes me procuram, né, indignados com tudo. Eu falei, cara, é assim, ou a gente é cristão ou não somos, né? Somos cristãos ou não somos. Assim, nesse sentido, aceita que dói menos. E veja, eu não estou dizendo que para você ser passivo. Isso é muito importante, né? Só não estou dizendo para você ser um passivo na história que nós estamos aqui, não é isso. Mas ou a gente aprende a lidar com as coisas que nós não vamos modificar, crendo em Deus, porque se crermos nele, até essa perspectiva ela é um pouco mudada, porque
sabemos que tem certas coisas que somente Deus pode mudar, isso é uma verdade. Ou nós vamos viver dilemas infindáveis, vamos arrumar doenças mentais para a nossa vida, doenças emocionais, e na minha visão isso não vale a pena, porque já não basta o duro fardo que a nossa vida às vezes apresenta, e aí nós vamos procurar mais ainda dilemas para a gente se preocupar. Então, é isso. Cara, é o dilema de Abacuque. É um outro estudo, nós não vamos falar disso agora, mas a crise de Abacuque ela era política, ela era sociológica. Ele não concordou. Ele disse, como assim os caldeus serão os algozes de Israel? Como assim o Senhor vai usar ímpios para governar? Como assim o povo santo de Deus, separado de Deus, vai ficar debaixo de um jugo maligno? É a mesma crise que a gente... Recentemente, cara, eu fiz uma série de vídeos do Evangelho Negociável no livro de Juízes, por exemplo, e você vê ali várias e várias vezes ao longo da história de Israel que juízes perversos coordenaram Israel por 30 anos, 20 anos, enfim, está na Bíblia. Exatamente. Qual é a novidade, né? É isso que aí, a gente fala. Nenhuma novidade. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Abacuque tem um encontro com Deus, né, que é o nosso caso aqui, o encontro com Deus é um encontro com a palavra. Né? Quando ele ouve o que Deus diz, e ouve a palavra de Deus e crê, o que ele diz? Agora eu sei, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então é isso. Esse é o ponto. É o controle da história. Né? Jesus tem o total controle da história. A perseguição do mundo e o diabo não podem destruir a igreja. Não acredite nessa conversa fiada de que a igreja vai morrer, vai ser perseguida, vai ser assassinada, destruída, acabada. É o mesmo dilema de Elias, né? Só eu sobrei. Então fica aí a palavra para você que está assistindo. Nunca subestime o poder de Deus, né, cara? Nunca subestime o que Deus está fazendo, né? Os inimigos de Deus serão vencidos. É o que Apocalipse termina dessa forma. Sim. Então, não prevalecerão. Os inimigos de Deus terão que enfrentar o juízo de Deus. Então, haverá juízo. Fica tranquilo. E não é você que vai fazer esse juízo, nem o pastor da sua igreja. É Deus que vai fazer. E a igreja... e a igreja vai ter bem-aventurança. E aí eu quero falar sobre algo que as pessoas têm perdido, né, Marco? Que é a esperança da vida eterna, cara. Sim. O evangelho ficou, a pregação do evangelho ficou tão pobre, tão antropocêntrica, tão mística, tão folclórica, tão ridícula, que as pessoas pararam de crer na vida eterna, cara. Pararam de falar da vida eterna. Pouco se fala, sim. Pararam de esperar a vida eterna, de apontar para a vida eterna, para Cristo. Perderam essa pegada, cara. É impressionante. O que Apocalipse está dizendo? Tem vida eterna. Sim. Tem vida eterna. E a vida eterna é Cristo, né? Ele é a árvore, ele é o trono, ele é a água, ele é a luz, porque não tem mais sol, ele é tudo, cara. É ele é a garantia da vida eterna. Mas não se fala mais de vida eterna, o que se fala é de saúde, sucesso, né? Família e política, tudo. Política, nossa. Então, você precisa começar a estudar com a gente. Você quer estudar Apocalipse? Então prepare-se para uma metanoia real, né? Mudança de pensamento, que é o processo que Deus realiza na cabeça de João lá na ilha de Patmos, né, Marcão? É isso aí.